Olá pessoal, voltando aqui a gravar vídeos aqui nesse canal, né? Antigamente o canal tinha outro nome, eu tinha postado 2 vídeos só e depois eu resolvi deletar eles, né? Mas agora eu tô voltando a gravar porque alguns clientes sempre me perguntam algumas coisas, até mesmo pelas minhas redes sociais, né? Que eu vou deixar na descrição aí do vídeo, se vocês quiserem entrar, quiserem me adicionar, curtir alguma coisa, pode entrar lá, dá para tirar bastante dúvida. Você que é cliente, você que é técnico, então algumas pessoas me perguntam o que é preciso, né, para uma boa instalação do split, para ele evitar de estar dando tanta dor de cabeça, né? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar o que é preciso pro split ter uma boa durabilidade e o cliente ficar fazendo só manutenção preventiva e não corretiva. Geralmente eu tenho que responder isso também para vários clientes, principalmente para aqueles que não conhecem meu serviço. Então esse vídeo vai servir para você que vai entrar aí no canal para ver, e para mim que eu vou também estar passando para os clientes, que aí o cliente tira dúvida, né, dele, de como que deve ser, ou se você já instalou a sua máquina, você vai saber se a sua máquina está bem instalada ou não, se isso vai vir a te dar uma dor de cabeça ou não. Então assista esse vídeo aí que vocês vão ficar sabendo. O título do vídeo é Split, o que eu preciso saber. E isso você vai ficar sabendo de muitas coisas, conforme eu já falei, se você já instalou ou se você vai instalar, né? Se você vai instalar ainda uma máquina, a dica minha é: chame um técnico, né? Uma pessoa da sua confiança, bem indicado, que você conheça já o trabalho dele, para ele estar te orientando da melhor maneira possível, ou seja, medindo o cômodo onde você vai instalar, seja quarto, sala, né? Ver a carga térmica, qual a capacidade, né, do ar em BTUs que precisa para aquele cômodo, sendo que o que influencia muito também é se o cômodo pega sol ou não, que às vezes o tamanho dele, a carga térmica bate 12.000 BTUs, mas por ele ter uma incidência de sol muito grande, isso pode mudar. Então minha dica é: vai instalar, chame um técnico para ele fazer todo esse trabalho, e aí você ficar com o seu conforto, né? E principalmente também com a economia de luz, que é muito importante. Talvez você vai ter o conforto e não vai ter uma economia de luz. Então o que eu sempre quero garantir para o meu cliente é conforto e economia de luz. Então vamos começar aqui para a gente ver aqui o que a gente precisa saber antes de instalar, ou mesmo até depois que está instalado, né? Vamos lá. A maioria dos split, eles são 220, mas nós já temos aí 110, né? E tanto inverter como o convencional, mas a maioria é 220. Então o que acontece? Quando a pessoa não quer pedir que a Ampla ou qualquer outro operador, Enel, né, Cerci, eu não sei qual que é da sua cidade, mude o padrão para bifásico 220, então o que acontece? A pessoa pede para o técnico, né, compra esse aparelho aí que é o transformador, né, e muda-se, converte de 110 para 220. O que eu tenho a dizer sobre esse transformador? Se você for instalar, faça o que? Ligue antes para o fornecedor do ar, para o fabricante, pergunta se você não vai perder a sua garantia se você estiver fazendo uso desse transformador para converter a energia de 110 para 220. Se ele falar que não, beleza, você vai lá, instala tudo certinho, com disjuntor, tudo certinho, e aí você não vai ter problema. Mas tem alguns fabricantes que condenam a instalação. Se o seu ar vir a dar algum problema e ele chegar na sua casa e ver esse equipamento, e lá na cláusula dele da garantia diz que não pode ter esse transformador, você vai perder a garantia. Embora eu nunca tenha pego problema de ar-condicionado que tenha dado defeito por causa desse transformador, mas fica a dica: sempre pergunte ao fabricante ou peça para o seu técnico falar com o fabricante.
Outra coisa, modelo do split. Eu não vou estar aqui entrando em termos técnicos, como é que eu posso dizer, de explicar os problemas que podem ocorrer a fundo. Eu vou dar só uma palhinha aqui. Depois eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso a fundo. E aí você vai poder ficar sabendo de algumas situações aqui que eu falei, o que realmente ocorre a fundo. Mas aqui no caso a gente tem esses dois modelos aqui de split raio-wall padrão. Isso tanto, né, para inverter como para convencional. Nós temos desses dois modelos. Nós temos esse aqui com a saída de ar frontal, que é aqui no caso a marca, né, é Samsung, que eu botei aqui como exemplo, e temos esse daqui da Midea Spring, né, que a saída é por cima. Então, quando isso daí influencia muito aonde você vai instalar. Às vezes o cliente compra uma máquina com a saída frontal, mas na frente dessa máquina, menos de 1 metro, assim mais ou menos, tem um muro. Então o que acontece? A saída de ar aqui vai bater nesse muro e o ar vai succionar esse ar quente de novo. Ou seja, e aí vai ocorrer perda de rendimento do aparelho, pode aumentar a pressão, do ar, a pressão manométrica dele, e aí o ar pode gerar vários defeitos, né? Entre outras coisas que podem ocorrer, mas eu não vou entrar em detalhe. Então, antes de instalar, peça para o seu técnico ver qual o modelo melhor para você. Se você tem uma barreira frontal, instale essa condensadora ciclone, que a saída de ar é por cima. Então, sempre antes de instalar uma máquina, chame o técnico, nunca compre, porque senão alguns detalhezinhos, coisas bobas, né, e aí pode acarretar, né, problemas grandes, né? E talvez até uma perca aí de dinheiro, né? Você gastar dinheiro a mais do que precisa. Então, vamos lá. Espaçamento mínimo aqui. No caso dessa condensadora aqui, eu vou falar que essa daqui é um caso assim muito típico, que a gente acha muito aí pelas ruas aí, nas casas, instalada de forma errada. Se a tua condensadora, do topo dela, né, até o teto, laje, telhado tiver menos de 65 centímetros, aqui no caso para condensadora de 7 e 9 mil, a sua instalação está errada. E se for instalado assim e der um problema na máquina, dentro do prazo de garantia, o fabricante não vai cobrir essa garantia. E máquina de 12, 18 e 22, esse fabricante pede 80. Alguns pedem 60 centímetros de 7 a 12 mil, mas esse aqui é de 7 a 9.065 e de 12 a 22.000 BTUs, 80 centímetros. Isso do topo da evaporadora até um telhado ou alguma barreira que tem acima. Então, se a máquina for instalada com menos do que é especificado dentro do manual, sua máquina vai perder a garantia. E aí você vai falar para o técnico, geralmente o técnico não vai se responsabilizar. Às vezes já passou muito tempo, né? E aí, se já saiu do período de garantia, você pode ficar com o compressor queimado, né? Por causa dessa má instalação da condensadora. Então ficar muito atento aí na hora de instalar, você que é cliente, exigir que isso seja cumprido. E se a tua máquina já está instalada e não tem como fazer a desinstalação, uma solução simples é essa aqui, instalar um defletor que vai direcionar a saída de ar quente, né, para outro local, para o ar não, para sua condensadora não reaproveitar esse ar e aí gerar um problema maior, talvez até a queima do compressor. Vamos aqui para o próximo aqui. Isso aqui é alguns exemplos aqui de condensadora, né, com o defletor. Então o que acontece? Esse defletor aqui, ele, conforme eu falei, ele vai jogar o ar para outra direção. Isso aqui é só para você saber mais ou menos como que fica. E aqui nós vamos falar das unidades evaporadoras, da onde ela é instalada. Se respeitar o mínimo, né, que o fabricante pede, aqui não há perda de garantia, no caso no tocante à posição da onde a máquina vai ser instalada. O ideal é sempre nesse ângulo aqui de comprimento maior, porque ela vai ter uma distribuição melhor do ar frio e vai climatizar a sala, né, a sala por inteiro, né, de uma forma homogênea, né, não vai climatizar nem um lado nem o outro
Não vai criar uma zona de conforto de um lado a mais do que o outro. Agora, se você está lá nessa posição aqui, ó, conforme a gente está vendo, o ar pega na parede e só essas pessoas aqui vão ser beneficiadas com ar frio. Se esse ângulo aqui for um ângulo maior, não vai gerar transtorno ou desconforto. Mas se essa parede estiver muito próxima da frente da evaporadora, conforme eu já vi em alguns salões onde eu fui, o que acontece? O cliente fica com esse foco de ar frio em cima e aí a pessoa não sabe se liga ou se desliga o ar, porque esse lado onde estão essas pessoas aqui fica muito fria e essa parte aqui de baixo fica bem amena a temperatura e talvez até com uma sensação térmica ruim de calor. Então, instalado dessa forma aqui está errado, né? E dessa forma aqui também, ó. Se você instalar assim, não vai ter uma boa climatização. Lembrando, respeitando as distâncias mínimas, você não perde a garantia. O que você vai ter vai ser uma sala que não vai estar climatizada toda por igual. Você vai ter uma sala climatizada a um lado mais do que o outro. Em algumas situações, realmente não tem como fazer dessa forma aqui. Então a gente instala de uma forma mínima, que o cliente não perca a garantia, mas sempre falando pro cliente por que instalou ali, por que não tinha como. Às vezes a parede tem alguma tubulação de fiação, de gás ou de alguma outra coisa que não pode ser instalada, né, dessa maneira aqui. Então instala-se da maneira onde o cliente não perca a garantia e aonde ele vai ter o máximo de conforto. Aqui, esse daqui é um caso, não está no lugar ideal, mas o cliente não vai perder a garantia se a máquina estiver instalada dessa forma, respeitando aqui o limite entre o teto e o topo da evaporadora. É isso aqui que eu falo. Agora, se a máquina estiver instalada, né, com a evaporadora colada no teto, aí o cliente perde a garantia, porque a máquina vai trabalhar forçada de uma forma totalmente diferente do que o engenheiro projetou. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas se você vê que a sua máquina está instalada dessa forma, a durabilidade dela vai ser menor e ela vai pedir uma corretiva, uma manutenção corretiva mais cedo. E se ela der algum defeito dentro do prazo de garantia e ela estiver instalada aí com 5 centímetros, 3 centímetros ou colada mesmo literalmente no teto, que eu já peguei máquina assim, o fabricante não vai cobrir a garantia. Então, se você for instalar, peça para o seu instalador instalar tudo conforme o manual pede, respeitando essa distância de 15 centímetros do teto. Vamos ver aqui a próxima dica aqui. Daqui é o exemplo, né, que eu botei aqui da máquina, né, ela instalada colada no teto. Essa aqui, ó, deve ter mais ou menos uns 3 a 4 centímetros colada no teto. Então isso aqui vai prejudicar demais o seu iSplit, o rendimento dele e futuramente defeitos que vão ocorrer, né? Então não permita que seu ar seja instalado assim. Aqui houve até um corte aqui no gesso para tentar amenizar, mas não foi feito ainda da forma adequada. Teria que cortar mais aqui na frente, né, e subir mais com esse gesso para que o ar possa puxar o ar quente. Porque o que acontece? Aqui a gente pode ver, ó, esse símbolo aqui do vento saindo é o ar frio. Então o ar frio sai embaixo e ele puxa o ar quente por cima. Se o ciclo da refrigeração é quebrado, a máquina vai render menos e, conforme eu falei, pode gerar aí defeitos e o cliente ainda pode perder a garantia se estiver dentro do prazo de garantia. Isso aqui é um exemplo de uma máquina que eu instalei. A máquina está centralizada, você pode ver, ó, centralizada em cima da janela, né? No meio mesmo aqui certinho. E eu respeitei aqui em cima os 15 centímetros. Então, o jeito ideal é esse aqui. É você instalar a máquina
dentro do manual do fabricante, a máquina vai ter um rendimento bom, uma economia de energia, porque essa máquina aqui é inverter. Então, se você instalar uma máquina inverter fora desses padrões, você vai ter uma máquina que vai consumir muito e não vai ter a economia que você deseja. Então, tudo o que vai fazer a sua máquina durar, gerar um conforto para você e ter uma economia de energia e não te dar dor de cabeça, tudo isso se define na hora da instalação. E aqui são algumas ferramentas, depois você pode ler com mais calma, que é o necessário, né, para que o instalador faça uma boa instalação, né? No começo é difícil o instalador ter todas essas ferramentas, mas se ele quer trabalhar e prestar um bom serviço para o cliente, ele vai ter que ter. No caso aqui você tá algumas, que é a bomba de vácuo, que é o cilindro de nitrogênio, que é a balança. Eu vou mostrar mais aqui na frente algumas delas aqui. Aqui, ó, no caso a bomba de vácuo, né, para tirar a umidade toda do sistema. Então, se o técnico chega na sua casa e você já pode perguntar para ele: você tem bomba de vácuo? Esse do meio aqui seria o vacômetro, que mede se o vácuo está dentro do especificado do fabricante, né? Porque é igual você chegar lá para calibrar o seu pneu, se não tiver o marcador dizendo quantas libras tem. Você vai saber se o teu pneu tá calibrado da forma correta? Não vai saber. Então, tem que ter o vacômetro. Geralmente, todos os manifolds que sejam digitais já tem o vacômetro embutido ou através de uma sonda que é conectada nele. E aqui é o nitrogênio. O cilindro de nitrogênio, ele ajuda a desidratar o sistema, né? E fazer o teste de estanquidade. Quantas vezes eu vejo por aí o instalador instala a máquina, não faz teste de estanqueidade e aí passa uma semana, 2 semanas, ele tem que voltar na casa do cliente para ver por onde que está vazando, e geralmente é pelas flanges, ou seja, instalou, mas não fez o teste de estanqueidade, porque se fizer na hora da instalação, ele já vai ver o defeito, corrige esse defeito, e o cliente não passa por esse transtorno de ter que ficar ligando para o técnico, e quando muitas vezes o técnico nem volta. Eu acho que já pode ter acontecido com alguém que possa estar vendo esse vídeo, de ter sua máquina instalada e depois de um mês, 2 semanas, 3 semanas, ter que chamar o técnico de volta porque vazou todo o fluido refrigerante, ou seja, o gás. E aqui, ó, uma outra coisa aqui que a pessoa tem que prestar atenção, quantos metros vai ter de linha a sua máquina. Se a tua máquina, geralmente uma máquina 410, que a gente chama do fluido 410, ela vai ter 7,5 metros de linha, né, que a gente fala tubulação, distância de 7,5 metros sem precisar acrescentar gás. Então, até 7,5 metros a pessoa não precisa acrescentar gás. No caso, essa aqui, se eu não me engano, esse manual de uma máquina R22, mas eu não tenho certeza. Mas aqui pede que até 10 metros não precisa adicionar carga de gás, ou seja, se a máquina passar de 10 metros, tem que, para cada metro que passar, tem que ser 9 gramas, 12.000, 11 gramas, 14.000, 18.000, 14 gramas e 22.000, 12 gramas. Então, isso tudo aqui é feito com a balança. Se o técnico não tiver balança, por exemplo, você chamou o técnico para fazer uma carga de gás. Se ele não tiver balança, como que ele vai saber a quantidade de grama de gás que entra na sua máquina? Toda máquina que for fazer uma reoperação de sistema colocando fluido, o gás ele é pesado. Tem na etiqueta da máquina dizendo quanto de gás está ali. É 720 gramas. Então tem que ter a balança para pôr 720 gramas. Aqui, ó. Aqui está um exemplo aqui, ó, do cilindro de gás, a balança aqui embaixo, ó, marcando o quanto de gás que vai entrar. No caso aqui, ó, o modelo é esse aqui, ó, de uma balança. Então, se você vai chamar um técnico para fazer uma carga de gás porque vazou, ele corrigiu, ele tem que pesar o gás com a balança, porque senão ele não sabe o quanto vai entrar. E aí a sua máquina pode trabalhar com falta ou com excesso de gás. E tudo isso vai acarretar para o consumidor, para o cliente, o que? Um gasto maior de energia, e também é prejudicial para a máquina, ela podendo vir a dar algum tipo de defeito ou o técnico ter que voltar para reparar alguma coisa. Lembrando também o que?
A máquina, geralmente, a máquina split, o ar-condicionado split, ele tem um mínimo de comprimento entre as tubulações. Alguns fabricantes pedem 2 metros e a maioria agora, por causa das máquinas inverter, estão pedindo 3 metros. Então, a dica qual é? Se você for instalar a máquina, peça para instalar com 3 metros. Porque para não ficar naquela, é 2 ou é 3, peça para instalar com 3 metros. Ah, mas não vai aparecer a tubulação, não vai ficar feio? Não, tem um jeito aqui que a gente faz, ó. Que é esse aqui, ó, essa máquina que eu instalei para um cliente, né? E aqui tem 3 metros de tubulação. É uma tubulação parede com parede. Uma fica aqui dentro, né, lá de cá, e a outra fica aqui. E os 3 metros de tubulação fica aqui. A gente faz um loop, mantém uma distância, né, boa para troca de calor ali. E aqui, como vocês podem ver na outra foto, fica tudo ali embutido certinho, né? E ninguém vê nada. Então a máquina vai trabalhar com folga, não vai trabalhar com uma pressão alta, porque se você coloca 1 metro de tubulação, tem pessoa que nem isso bota, coloca meio metro para conseguir diminuir o preço, né, do serviço para ganhar o cliente, mas gera um transtorno para o cliente a longo prazo. E muitas das vezes essas máquinas aguentam trabalhar mais de 1 ano errado. E aí quando a bomba estoura, já passou a garantia. Aí o cliente vai ter que arcar com todo o prejuízo. Então, se uma máquina vem com um gás até 7,5 metros ou 10 metros e você coloca 1 metro, naturalmente, né, você está diminuindo o tamanho do sistema de refrigeração, e aí vai ter muito gás para um sistema menor, ou seja, o seu compressor vai trabalhar forçado, alta amperagem, pressão mais alta, e isso tudo vai influenciar, né, para uma manutenção corretiva precoce e a queima até mesmo do seu compressor. Né, outra coisa aqui, ó, que os técnicos não colocam, e geralmente máquina inverter, você pode perder a sua garantia por não colocar terminais, ó. Então, o terminal garante o que? Garante uma boa comunicação, né, entre a condensadora e a evaporadora, porque se você for empurrar o fio nesses terminais aqui sem crimpar terminais, o que pode acontecer? Aqui na hora que você apertar, pode apertar metade só do fio. Então o fio que é de 2,5, ele vai ficar só com a bitola menor, talvez até 1,5. O resto espana, né, para fora. E aí geralmente no cabo de comunicação que dessa máquina aqui é o 3, pode ter um erro de comunicação, e aí instala a máquina, às vezes dá na hora, ou às vezes pode dar depois de um tempo. E aí o cliente vai ter que acionar o técnico novamente, para o técnico estar fazendo reparo, e muitas das vezes alguns ainda cobram de novo para o cliente. Bom, pessoal, então é isso aí. Meu nome é Felipe, que eu esqueci de falar lá no começo do vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha ele, deixa um like aí, né? Se inscreva no canal. Eu vou estar aí sempre que possível, vou estar voltando a postar vídeos com bastante dicas aí para você não ser pego de surpresa e não ter uma máquina aí que vai te dar dor de cabeça futuramente. O nome da minha empresa é Forte Refrigeração, então quero deixar um abraço aí para todos aí. Vou deixar aqui também na descrição as minhas redes sociais, se você quiser me seguir, me adicionar no Facebook, fazer alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Falou, pessoal? Então um abraço aí para todo mundo e até o próximo vídeo.